Senhor presidente, meus nobres colegas senadores, ao me dirigir a esta egrégia casa, agradecendo a Deus em primeiro lugar, cumprimentando todos os senadores presentes, em nome do nosso presidente Davi Alcolumbre e representado aqui pelo nosso senador Exalci Lucas, que preside esta sessão, cumprimentando ainda as demais autoridades presentes e todo o povo brasileiro que nos acompanha neste momento, através dos meios de comunicação. Quero dizer que, convocado pelo povo de Roraima, aqui estou para servir meu Estado e minha nação, porque esta terra é a razão da minha vida. Os desafios que vamos enfrentar são reais, eles são sérios, eles são muito sérios. Hoje nos reunimos aqui porque escolhemos a esperança no lugar do medo, a unidade de propósito em vez do conflito e da discórdia. Neste dia, nós viemos proclamar um fim aos conflitos mesquinhos e às falsas promessas. Conflitos mesquinhos que, na verdade, só diminuem na vida e na razão das pessoas. As recriminações e dogmas desgastados que, por muito tempo, estrangularam a nossa política. Em mais de 30 anos dedicados à vida pública, tenho hoje a satisfação e a alegria de encontrar velhos amigos nesta casa. Tenho também a honra de conhecer novos amigos, para juntos tratarmos de assuntos relevantes para o desenvolvimento do nosso país. Como a etimologia da palavra fala, Senado vem do latim senatus, que quer dizer conselho dos antigos. Antigos no sentido de experientes, de prontos para fazer uma nação forte, com homens e mulheres preparados para não cometer os erros que trouxeram a nossa nação para a situação calamitosa em que hoje vivemos. Neste meu primeiro pronunciamento no Senado, lembro também das lições aprendidas com meu velho pai, um homem simples, um humilde caminhoneiro, com uma índole irretocável. Seu Tião, sei que o senhor não está mais aqui conosco, mas sei que consegue me ouvir aí do lado do pai. O senhor me ensinou, pelo exemplo, a ser um homem íntegro e de palavra, e sigo obedecendo esse exemplo de ensinamento. Minha mãe querida, que também não está mais entre nós, me ajudou com a formação que agora dou à família, colocando Deus em primeiro lugar, sempre como esteio central da minha vida. Meu amado irmão Emanuel, que pelo curto período que passou neste plano, me ajudou nos caminhos da política e também comigo, caminhava nos sonhos meus de um dia, aqui estarmos na Câmara Alta do país, a defender Roraima, a defender o Brasil. Com esses ensinamentos e sonhos, vejo a minha família e o meu povo, todos mergulhados na esperança de que a partir deste momento, neste Senado, vendo grandes homens que fizeram a nacionalidade, eu também me torne um deles, levando dia a dia a esperança de ajudar a transformar esse país no país que sonhamos. Lembro-me aqui de alguns políticos brasileiros que hoje não estão mais conosco, mas que fizeram história na vida pública e inspiraram tantos de nós para estarmos aqui. Me recordo quando tive a honra de receber a minha ficha de filiação do PFL, lá pelos idos de 1998, das mãos do saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, que por muitas vezes tive a oportunidade de ouvir e aprender muito sobre a política, assim também como do presidente, posteriormente, senador Jorge Bornhausen. Lembro-me também do saudoso Ulisses Guimarães, que disse: enquanto houver Norte e Nordeste fraco, não haverá Estado forte, pois o país será fraco, o que prevalece ainda nos nossos dias. Temos a obrigação de fortalecer nosso Brasil como um todo. E eu, Chico Rodrigues, sou senador de Roraima, mas, acima de tudo, sou senador do Brasil, assim como os senhores. Por isso, temos que trabalhar pela unidade, pela igualdade e, acima de tudo, pela nação. Somos um Senado forte, experiente e renovado. Estamos prontos e preparados para trabalhar junto com os outros poderes para conseguirmos a unidade que o Brasil tanto precisa. E digo mais, a palavra que o nosso país mais precisa hoje é ordem. Ordem para reconduzirmos nossos estados aos trilhos do progresso e bem-estar do nosso povo. Ordem
para termos de volta a segurança de podermos sair de casa sem medo da criminalidade e da violência que tomou conta das ruas e que tira a paz do nosso povo. Ordem para reconduzirmos os jovens aos caminhos da educação, mudando paradigmas vencidos pelo tempo. Ordem para trazermos de volta os investimentos, para fomentar os empregos que estão tão escassos hoje para os brasileiros e que têm levado milhões de brasileiros à desesperança e muitas vezes ao desespero. Ordem para buscarmos o desenvolvimento sustentável e a exploração das nossas riquezas minerais, respeitando o meio ambiente, para não voltarmos a ter desastres como o país viveu há poucos dias de tão triste consequência. E, finalmente, ordem para acabar com a corrupção que se instalou em tantos setores da vida do nosso tão amado Brasil e que tem contaminado pelo mau exemplo levas e mais levas de políticos, servidores públicos e empresários que não têm o mínimo pudor e vergonha de causar tantos danos ao nosso povo. E neste meu primeiro momento como senador, quero trazer a experiência adquirida em meus mandatos como vereador, 5 vezes deputado federal, vice-governador e governador de Roraima, para propor a mudança que o Brasil quer e precisa. Tenho aqui a dimensão e a responsabilidade que me foi depositada pelo povo de Roraima, pelos 111.466 votos que recebi para representar meu estado aqui no Senado da República. Represento a região amazônica, a mais rica do país, que deve ser preservada e respeitada, mas que também deve gerar riqueza de maneira sustentável para ajudar no produto da satisfação nacional. Lembro que para alcançarmos o desenvolvimento que o Brasil quer, temos que usar mais uma palavra. Esta palavra, minha gente, é ordem. Ordem e união. União entre parlamentares para aprovarmos projetos estruturantes, para ajudarmos nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a recolocar o Brasil nos trilhos do progresso. União para transformarmos a realidade da nação brasileira. Senhoras e senhores senadores, as questões partidárias têm que ser colocadas neste momento, de um lado que não atrapalhe a condução dos nossos trabalhos. Temos que trabalhar a favor do povo brasileiro. O poder emana do povo e foi o povo que nos colocou aqui. Não se esqueçam disso, nobres colegas senadores. O Brasil tem que vir em primeiro lugar. Precisamos pensar nos mais pobres e ajudá-los a se desenvolver. E as ferramentas são a educação e o trabalho. Chega de assistencialismo barato. Os brasileiros querem e precisam de dignidade. Dignidade para viver. Vamos trabalhar durante esta 56ª legislatura para, acima de tudo, desenvolver o Brasil de maneira igualitária, com oportunidade para todos, sem regionalismos. Somos senadores do Brasil e pelo Brasil vamos lutar e trabalhar. Portanto, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de hoje preside essa sessão, meu caro presidente Isalci Lucas, e dizer que este será um marco na minha vida nesta casa. Senador Chico, me permite uma parte? Com a palavra, Vossa Excelência, nobre senador Telmário Mota. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que essa casa, sem nenhuma dúvida, hoje está representada por aqueles que a população de Roraima estabeleceu um sonho e uma esperança. Vejo hoje Vossa Excelência nessa tribuna representando o nosso Estado, como também o senador Messias de Jesus. A eleição de Vossa Excelência foi uma eleição semelhante à minha, uma eleição franciscana, uma eleição de trabalho, uma eleição de reconhecimento do povo de Roraima. Vossa Excelência acumula, eu acho que mais de 8 cargos já, desde vereador, deputado federal, vice-governador, governador e agora senador. Então, Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, encerra esse primeiro período com uma chave de ouro, que sempre foi o sonho de Vossa Excelência ser senador para melhor representar o nosso Estado. E, sobretudo, a unidade de Vossa Excelência com o senador Messias de Jesus, nós vamos
poder realmente usar toda essa força de um Senado, do Senado, todo esse poder para beneficiar um Estado que vive hoje do contra-cheque, um Estado que está com uma corrupção endêmica em todos os seus órgãos, um Estado que precisa ser considerado pela Federação como uma unidade federativa. E sem nenhuma dúvida, eu tenho certeza que Vossa Excelência, com esse espírito público, com esse reconhecimento, com o amor que tem pelo Estado de Roraima, nós vamos poder alavancar e tirar gargalos que atrapalham o Estado de Roraima ser o verdadeiro expoente que ele é, o Estado do futuro, o grande Eldorado. Parabéns por Vossa Excelência, a eleição de Vossa Excelência. Eu agradeço a parte do nobre senador Telmário Mota e muito me alegra, porque Vossa Excelência conhece a nossa história. Senador Chico Rodrigues. Senador Paulo Paim, com me muito permita, prazer. Eu sei que muitos vão viajar ainda, é só cumprimentar Vossa Excelência. Fomos colegas como deputados federais durante inúmeras vezes. Eu fiquei 4 mandatos lá e tivemos parceria em muitos momentos. Claro que a gente não vai concordar 100%, mas isso é saber divergir, como aqui foi dito pelo senador Cajuru, sempre no alto nível, que assim foi a forma como a gente participou nos momentos até que discordávamos. Então eu vejo com alegria a sua volta ao Senado, o seu primeiro pronunciamento, sua chegada ao Senado, o seu primeiro pronunciamento, falando de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, ordem, justiça e responsabilidade social. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que foi um companheiro de longas jornadas, e a sua presença no parlamento ela enriquece o parlamento brasileiro na Câmara e hoje no Senado, demonstrando, na verdade, que as suas posições avançadas sociais, elas são realmente admiráveis para o nosso parlamento. Concedo a palavra ao nobre senador Cajuru. Senador Chico, fico orgulhoso de suas palavras, representando Roraima, representando o Brasil. Fico feliz desse primeiro dia hoje de debates aqui, do conteúdo deles até agora. Vossa Excelência foi preciso, foi cirúrgico, e não existe crescimento sem desenvolvimento, concorda? Não existe. O Brasil tem que pensar primeiro em desenvolvimento, né, para falar em crescimento. E só me permita rapidamente, porque eu prestei atenção em cada palavra sua, nos nomes históricos que o senhor lembrou desse Senado Federal. O senhor citou o mito, para mim, Pedro Simon? Não o citei, mas, na verdade, a história, mesmo silenciosa, ela fala por Pedro Simon, que foi realmente um grande tribuno, mas, acima de tudo, um grande brasileiro que deixou registrado nos anais desta casa a sua história e, acima de tudo, pela sua competência e sua experiência, o seu amor por esse país, nas grandes causas. Muito obrigado, senador Chico. Quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade deste primeiro, e concedo agora ainda a palavra ao meu companheiro também, ex-deputado e hoje senador da República, Wellington Fagundes. Eu quero aqui também, senador Chico Rodrigues, saudá-lo, começando chamando de companheiro, amigo, nós que estivemos na Câmara dos Deputados, e eu quero destacar aqui principalmente as qualidades de Vossa Excelência, sempre uma pessoa humilde, do diálogo, e estou referindo a isso porque eu tenho certeza que é o que nós vamos precisar, é usar de exemplos como Vossa Excelência, a capacidade que teve aqui o nosso presidente senador Davi, exatamente de demonstrar esse equilíbrio, né, a humildade, para que a gente pudesse chegar no dia que estamos hoje. Ontem tivemos uma eleição, eu diria que praticamente inédita, porque através do diálogo, na reunião com as lideranças, conseguimos convergir para uma chapa única. Então, isso não é fácil e tem que ter um grande líder para isso. E aqui nós vamos precisar de grandes líderes, e eu tenho certeza, todos que aqui estão são líderes, mas precisamos de pessoas com exatamente esse biotipo de Vossa Excelência, né? Um homem do diálogo, da experiência, como já foi dito aqui, com tantos cargos, como foi citado pelo senador Telmário Mota. Então, tenho certeza que Vossa Excelência vai engrandecer demais o nosso trabalho. E vamos ter que trabalhar exatamente nessa
capacidade de poder vencer as adversidades. Eu disse ontem que hoje o Senado tem a verdadeira expressão da população brasileira, com todos os seus contraditórios, com todas as suas diferenças regionais, com os embates necessários que teremos que ter aqui, porque cada um foi eleito legitimamente para representar a sua região. Nós, senadores, claro, no compromisso de ser a casa da conciliação, a casa revisora, temos compromisso também e extremo com o nosso país. Mas, claro, nós fomos eleitos cada um pela sua unidade. Então, temos que ter aqui a responsabilidade do nosso Estado, regional e, acima de tudo, da justiça social. E Vossa Excelência, com toda a experiência, eu tenho certeza que vai brilhar como já começa a brilhar nesse seu pronunciamento, inclusive no gesto que Vossa Excelência fez ao começar o seu pronunciamento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao pegar no coração, Vossa Excelência fez ali uma reflexão pedindo a iluminação divina, e é o que eu desejo a Vossa Excelência. Muito obrigado ao nobre senador Wellington Fagundes, Vossa Excelência, que me emociona com as suas palavras também, como os outros aqui lhes antecederam, e dizer que essa casa é a caixa de ressonância da sociedade, com suas qualidades, com seus defeitos, mas, acima de tudo, como uma representação maior da nacionalidade. Então, eu tenho certeza que aqui vai prevalecer a unidade no essencial. E isso é muito bom para a democracia, é o oxigênio da democracia. E tenho certeza que essa legislatura, que se renova e que vem de uma forma extremamente segura, cada um com os seus ideais, mas, acima de tudo, todos igualmente com o espírito público e procurando fazer o melhor pelo nosso país. As reformas que se aproximam, eu tenho certeza que mesmo aqueles que discordam em alguns segmentos, eles haverão de, em uma harmonia, em um ajuste adequado, se alinharem às necessidades que o país tem e precisa, e haveremos, se Deus quiser, dar uma resposta positiva com a realização dessas reformas para que o país, essa grande nação, volte realmente a alegrar a sua população e dar aquilo que mais ela espera, que é a sua paz, a sua felicidade na família, nos estados e, acima de tudo, na nação. Muito obrigado pelas suas palavras. Senador. Senador Messias de Jesus. Senador Chico, concede uma parte. Senador. Outro. Aqui. Aqui. Tô aguardando a palavra, aqui. Vossa Excelência. O senador Messias tinha se antecipado. Após o senador Messias, eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Senador Chico, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui no Senado Federal, junto com Vossa Excelência. Quero cumprimentar todas as senhoras senadoras e senhores senadores, cumprimentar todo o povo de Roraima, Chico, nesse momento em que Roraima exige mudanças urgentes e que clama para que o Brasil possa ajudá-lo. Vossa Excelência vem aqui e representa muito bem o estado de Roraima. Quero manifestar mais uma vez que o objetivo nosso, do senador Telmário e de Vossa Excelência, é sem dúvida nenhuma contribuir com o Brasil, contribuir com Roraima, para que Roraima venha sair da letargia que se encontra. Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, agradecer às senhoras e senhores senadores, dizer que vamos estar aqui no dia a dia. Eu ia me pronunciar hoje, mas como Vossa Excelência já estava escrito, e o senador Telmário Mota também, eu vou deixar para me pronunciar na próxima semana, porque creio que o objetivo de Vossa Excelência, do Telmário, é o mesmo nosso, é o mesmo objetivo meu. Portanto, manifesto o meu apoio a Vossa Excelência e conte conosco no que for necessário para desempenhar um bom mandato. Muito obrigado pela parte, nobre senador Messias de Jesus. Concedo uma parte ao deputado Lucas Barreto, do Amapá. Senador Chico, eu quero cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento, né? E dizer que esse sentimento de desenvolvimento do seu estado, que é um estado irmão do Amapá, na proporção, nas riquezas que nós temos, né?
mas é um sentimento que vai nos unir, que vai unir essa bancada do Amapá e de Roraima. Eu quero parabenizar essa união dos 3 senadores de Roraima, né, que vão buscar esse tão sonhado desenvolvimento, né, porque a união tem interferido nos estados amazônicos com toda a força. Ela vai lá, como no Amapá, como em Roraima, ela chega lá sem consultar nenhum morador do estado, sem consultar ninguém. Eles criam as reservas, criam as unidades de conservação, criam tudo. E o Amapá e Roraima, nós estamos com o mesmo sentimento, que somos estados, mas que somos estados palestinos, que nós não temos terra. Nossas terras são todas reservas da União. Mas quando a União, como é no caso lá do meu Amapá, quando a União precisa ajudar no desenvolvimento do Brasil, ela chega lá e constrói 3 hidrelétricas no meu estado, num só rio. E imagina o senhor que inundaram lá 70 quilômetros de rio. Eu penso que 1 bilhão de árvores foram mortas. Foi uma tragédia social. Só não inundaram porque não morreu gente, que tiraram antes. Mas estão abandonados lá no município de Porto Grande, por exemplo. Há um caos social. Tiraram todos os agricultores. E o estado de Roraima não é diferente. Então, nós temos sim que estar unidos para buscar essas compensações ambientais para os nossos estados amazônicos. Por quê? Porque nos colocaram num pacto global, mas nos esqueceram. Esse pacto global só existe para os países de primeiro mundo, para os outros estados desenvolvidos. E nós, que fizemos o dever de casa, que preservamos, hoje eles querem que nós sejamos o Amapá, por exemplo, é o coração da Amazônia, junto com Roraima, e nós temos que ficar enclausulados nessa preservação ambiental que eles dizem, sem o nosso desenvolvimento. Então, tenha neste senador um companheiro de luta pela Amazônia e principalmente pelos amazônicos. Muito obrigado, nobre deputado, senador Lucas Barreto. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que aí, pelas suas palavras, já justifica, meu nobre presidente Isalci Lucas, a necessidade da discussão definitiva do Pacto Federativo. Todas as palavras sem nenhum viés, elas foram diretas, né, numa parte ao senador. E então eu quero dizer a cada um de vocês que nós estamos unidos nessa grande cruzada, nesse mandato, para que possamos fazer realmente um trabalho sério, determinado, e que o Brasil se orgulhe de cada um de nós. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.